Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8. Tiago 4, verso 8. Só a parte A do versículo. Todos encontraram? Amém. Mesmo sentado, mas com reverência, vamos... Obrigada, irmão. Eu estava ansiosa para estrear esse púlpito. Escola dominical é uma guerra, né? Eu não dou conta de... Aí agora, ó, ficou ótimo. Não, e o bom é que alguém aqui falou assim, pastora, será que a senhora não vai precisar de um banquinho? Aí eu falei, nossa, mas está ruim, hein? Não vou precisar, não. Eu falei assim, eu uso meus saltos e fica tudo bom. Amém. Vamos ler então? O verso 8 diz assim, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Amém? Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Nesse texto de Tiago, a gente poderia dizer o tema, urgência de se buscar a Deus. Será se hoje existe essa urgência do ser humano buscar a Deus? Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente lê a história do povo do Senhor, quando a gente vê as outras nações, a gente percebe que sempre tinha um homem ou uma mulher do Senhor para trazer o povo até Deus. Será se nós somos diferentes do povo de Israel? Ou do povo da cidade de Nínive? Ou dos filisteus, que foram os grandes inimigos, né, de Israel? Será se hoje o mundo está diferente? Será se hoje não há essa exigência, essa urgência de buscar a Deus? Se a gente parar um pouco para pensar, nós temos uma facilidade tremenda hoje, não temos? Se você não pode ler, você pode ouvir a palavra. O celular aí tem aplicativos, né? Que você ouve a palavra. Se você está sem tempo para ler, você pode ouvir. Toda hora que você quiser, você acessa na televisão, na internet, palavras, pregações. Não é verdade? Se você sair agora, nosso bairro aqui, não sei quem mora para o lado aqui de Santa Luzia, Jardim Olímpico, cada esquina tem uma igreja, não é? Uma em cima da outra. E elas estão como? Cheias. Elas estão cheias, irmãos. Elas não estão vazias, não. Elas estão cheias. Mas será se essa multidão tem realmente buscado a Deus? Quando Tiago escreve essa carta, o contexto aqui, ela foi provavelmente escrita em Jerusalém, onde Tiago trabalhou ou atuou como pastor. Esse Tiago, alguns historiadores acham que era o irmão de Jesus, porque tem outros Tiago. Eu vou ficar com a ideia que ele era irmão de Jesus. Bem? Então, o propósito dessa carta de Tiago, tá? Era para oferecer conselhos práticos e pastorais. Vocês querem viver uma vida debaixo da vontade do Senhor, na direção certa? Leia a carta de Tiago. São conselhos práticos. Quando a gente fala conselhos práticos, são conselhos que você pode fazer, você pode executar. Na nossa revista tem lá a verdade
prática. São verdades que você dá conta de executar. Então, a carta de Tiago, ela foi escrita para os judeus que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Na carta, Tiago ofereceu palavras de ânimo, forneceu conselhos práticos para unir os crentes, cuja comunhão estava ameaçada por falta de amor, pelo discurso não cristão e por atitudes amargas. Nós estamos vivendo um mundo assim ou não? Falta de amor? Não é verdade? Muitas palavras, mas muitas vezes palavras vazias, sem a unção do Espírito Santo de Deus. Para alcançar maturidade espiritual descrita nessa carta, Tiago convocou esses crentes a desenvolverem sua fé buscando sabedoria de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ele vos fez lembrar de que tinha uma escolha. Poderiam ceder à tentação e sofrer as consequências, ou permanecer firmes e experimentar a maturidade de sua fé por meio da aceitação das provações que inevitavelmente veriam. Então, quando você lê a carta de Tiago, você vai ver ele falar: busca sabedoria, né? Não reclame quando você for tentado, porque a gente tem um costume de achar, só querer as coisas boas, só querer as bênçãos do Senhor, mas quando as coisas ficam um pouco nublado, a gente faz o quê? A gente murmura, a gente reclama. Então, essa carta, ela vai nos ensinar a como adorar e a perceber que nós precisamos de buscar a Deus, mas não de qualquer maneira. A mensagem de Tiago para os nossos dias. A mensagem de Tiago é mais do que necessária para os nossos dias. Ela é urgente, ela é indispensável para hoje. E lá, 1 Reis 18, o profeta Elias já havia advertido o povo nestes termos, de quê? De buscar o Senhor, de se aproximarem do Senhor. E todo o povo se aproximou dele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Essa passagem aqui, irmãos, é daquela reunião que Elias fez com os profetas de Baal. Ele reuniu o povo. E essa história é tão bonita, né? Porque Elias fala assim: olha, preparem os seus altares aí, clamem o seu Deus. E eles ficaram até meio-dia se rasgando, chorando, gritando. E Elias estava lá quietinho. Aí Elias reúne o povo e restaura o altar que estava destruído. Como é que está o seu altar diante do Senhor? Está em ruínas? Como é que está a sua vida de intimidade com o Senhor? Está em ruínas? Porque muita facilidade, irmãos, a gente acomoda. Quando você vai numa chácara ou numa fazenda que tem um pé de manga, na época da manga que está ali tanto de manga, né, jogada ali no chão. A gente fala assim: vocês não chupam? Não, é tantas. E a gente vai lá e quando a gente era criança, quando a gente comprava muita fruta e a gente comia manga, a gente chupava manga, como tinha muita, a gente dava aqui e jogava fora. Quando via que acabou, a gente chupava até branco o caroço, porque não tinha mais. Gente, com Deus, muitas vezes nós fazemos assim. Está tão fácil ouvir a palavra de Deus. Está tão fácil.
Então, deixa lá. Quando eu precisar, eu vou. Quando eu estiver em dificuldade, eu vou buscar a Deus. Eu vou ligar a televisão. Porque é mais fácil você sentar e ouvir do que você pegar a palavra e ler, e dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. É muito mais fácil você receber do que você buscar. E muitos hoje estão vivendo assim. Quando o povo de Deus tinha um profeta para guiá-los, para falar, para instruir, eles seguiam, eles estavam servindo a Deus. Mas quando aquele profeta morria, até Deus levantar outro, o que o povo fazia? Não buscava a Deus, porque é difícil buscar a Deus. Vocês acham fácil orar? Não é não, irmãos. Vocês acham fácil ler a Bíblia? Não é não, irmãos. Dá um sono, dá uma canseira, você não tem tempo. A gente sai de cedinho, chega de noite e tem coisa para fazer. Se você não determinar, buscar o Senhor, você vai só receber aquilo que a outra pessoa tem para te oferecer. Você não está indo na fonte. E é isso a preocupação de Tiago, quando ele escreve essas cartas. Porque com a perseguição da igreja, o povo, cada um foi para um canto. Então ele escreve, animando o povo, busquem a Deus. Busquem a Deus. Não espere o pastor pregar. Não espere você ouvir alguém lá pela internet pregar. Você tem a Bíblia, você tem a facilidade, você tem a liberdade de buscar ao Senhor. Irmãos, tem muitos lugares que as pessoas estão morrendo porque não podem ler a Bíblia. E quando são pegos lendo a Bíblia, o que acontece? E você tem toda a liberdade, em qualquer hora, em qualquer momento, para buscar a Deus. Então Elias convoca o povo, Elias restaura o altar. Que esta noite nós possamos restaurar o nosso altar. Amém? Possamos restaurar a nossa intimidade com o Senhor. Em 2 Crônica 15, 2. Eu não gosto de beber água assim, porque ontem eu tomei e engasguei. Quase não dou conta de terminar a palavra com os adolescentes ontem. O profeta Azarias também saiu ao encontro do rei Asa e do povo dizendo: Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Irmão, tem uma passagem de Jeremias, que Jeremias, profeta, ele chorava pelo povo, ele clamava pelo povo, e Deus, chegou o momento de Deus dizer assim: chega, basta, não ore, não clame por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Vocês acham que não vai chegar um tempo que a palavra de Deus, ela vai ser retirada? Vocês acham que o Espírito Santo não vai ser retirado? Aí será tarde demais. Porque quando a gente tem, a gente não valoriza. Quando a gente não tem, a gente quer. E a gente vai atrás. E a gente vai buscar. Então, o profeta Azarias está dizendo aqui: busquem. E Deus vai se apresentar a vocês. Mas se vocês não quiserem, Ele também não vai vir até vocês. Então hoje é dia de buscar a Deus. Hoje é dia de buscar
a Deus. Nós estamos não é época que fala da graça, dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça, mas ela também vai chegar o fim, ela vai acabar. E aí? E Apocalipse diz que as pessoas vão buscar a Deus e não vão achar. Vão ler a palavra, mas não vai entender, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Então hoje é tempo. E nesse capítulo 15, no verso 2, nós vamos tirar 3 fatos indispensáveis ou indiscutíveis. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Deus deixa se achar por aqueles que o buscam. E quem abandona Deus será abandonado por Ele. Aí as pessoas dizem, mas Deus é muito bom. Mas Deus, Ele é justo. E na sua justiça, Ele vai agir. Jeremias 7,16 diz, quanto a você, Jeremias, foi o que eu falei antes, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor e oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Irmãos, imagina, você dobrar o seu joelho, ou você orar e Deus falar assim, não estou ouvindo, não estou escutando. Chega, acabou o tempo. Não busque. Não estou disponível para você. Esse dia eu liguei para alguém e estava assim, não estou disponível no momento. Né? Imagina Deus dizer isso para você, não estou disponível. Chega, basta. Né? O seu tempo passou. O seu tempo passou. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Em Isaías 55, 6, é um versículo bem conhecido, diz assim, o profeta Isaías revela a urgência de o homem se achegar a Deus, dizendo, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser encontrado. Dá a entender que uma hora, um dia, ele não vai ser mais encontrado. Estão percebendo a palavra de Deus? Então vai chegar um momento que esse Deus que você adorou nesse louvor maravilhoso, ele não vai estar disponível. Então é a hora de você buscar a Deus. O momento é hoje. Em Amós 5:4, o profeta diz, na verdade, o próprio Deus diz, Deus adverte a Israel, dizendo, pois assim diz o Senhor, à casa de Israel, busque a mim e vocês viverão. Busque a Deus e teremos vida. E vida em abundância. Vida e vida em abundância. Como devemos então buscar ou nos aproximar de Deus? Como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Aqui, no domingo, na escola dominical, como que eu posso buscar a Deus? Na palavra? Devemos nos aproximar de Deus, porém, não de qualquer maneira. Devemos nos aproximar de Deus com o coração quebrantado. O meu coração, o seu coração, deve estar quebrantado diante do Senhor. E Davi diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é assim que eu e você devemos buscar o Senhor, com o nosso coração quebrantado, humilhado diante do Senhor, vazio do eu, do egoísmo, vazio das coisas que não são do Espírito,
Também devemos nos aproximar de Deus com todo o nosso coração. É todo, irmão. Não é só uma parte do nosso coração. Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro? A Bíblia diz que ela quebrou. Ela poderia somente derramar, né, para ungir Jesus. Não, ela quebrou. Ali significa que ela se deu 100% em adoração a Jesus. 100%. Ela não foi lá e derramou. Não, ela quebrou. E vocês sabiam que aquele vasinho é caríssimo? Que lá em Jerusalém não existia, tinha que mandar buscar fora. E mais caro também é o que ela colocava dentro, que era o nardo, né? E era caríssimo, irmãos. A Bíblia diz que era 300 denários, um ano de trabalho. E ela comprou. Vocês acham que ela foi lá? Não, ela foi lá, comprou um pouquinho, colocou lá no vaso, comprou mais um pouco e foi. Sabe por quê? Porque quando a moça chegar a uma certa idade para casar, ali era para a noite de núpcia. Aquele óleo era para usar naquela noite. Olha o que ela fez. Ungiu a Jesus. Trabalhou o ano todo e deu todo, 100% a Jesus. E é assim que eu e você devemos buscar ao Senhor de todo nosso coração. É todo, irmão, é de todo o nosso coração. E também devemos buscar a Deus com toda a nossa confiança. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz: por isso devemos nos aproximar com confiança ao trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajudará na hora em que precisarmos. É com confiança, é de todo o coração que devemos buscar o Senhor, que devemos nos aproximar de Deus. Deus, Ele não quer um pedaço da minha vida. Ele quer a Lucinete toda, 100%. Ele não quer só um pedacinho de você, não. Ele quer você 100%. Em adoração a Ele, em serviço a Ele. Devemos nos aproximar de Deus em humildade. Em Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai te exaltar. Não é nós chegar diante do Senhor e bater no peito, né? E dizer: ó Senhor, está aqui ó, a sua serva, né? Mulher que ora, que lê a Bíblia, que jejuma. Como é que nós vamos sair assim, né? Humilhados. Que se tudo isso é Deus que nos dá graça para fazer. É Deus que dá graça. Eu lembrei agora de uma história, não sei se é verdadeira, que a igrejinha ia todo cantar desafinado lá no monte e orava, e Deus descia, e o céu descia também, e os irmãos glorificavam, e os irmãos transbordavam no poder de Deus. Aí veio um cantor famoso, aí ele falou: se Deus desce, quando nós somos desafinados, cantamos, o céu vai descer essa noite, aí. O irmão está aí. E eles foram, né? Foram para a vigília. Chegaram, oraram, cantaram, e foi passando a hora, e nada, e ninguém conseguia orar direito, e o céu não desceu. Não desceu não, irmãos, porque cantar bonito para Deus não faz efeito, não. Não faz. Qual é a diferença? Que os irmãozinhos desafinados, eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham uma vida de intimidade com Deus. E o cantor famoso só sabia cantar. Só sabia cantar.
Então nós precisamos de buscar a Deus, nós precisamos de nos humilhar diante do Senhor, nós precisamos fazer a diferença onde estivermos, nós precisamos, irmão, nós somos cristãos, nós somos crentes para fazer a diferença. Deus não nos chamou para simplesmente sentar e receber pronto, não. Ele quer que você o busque. Ele quer que você tire tempo para Ele. É assim que Deus quer. Que a sua igreja faça a diferença. Se você não tiver mais ninguém para te pregar, se você não tiver mais ninguém para falar para você, mas a sua intimidade com o Senhor vai te sustentar. Você vai ficar de pé. Porque você conhece o Deus que você serve. Você conhece o Deus que você clama. Você conhece o Deus que você cantou aqui. Louvor maravilhoso. E a gente aqui na frente, a gente ouve a igreja. É assim que Deus te quer. De pé, buscando a Ele. Adorando a Ele. Mas de todo o coração. Com toda a reverência. É assim que Deus quer a sua igreja. Quando vier a tribulação, as lutas, você vai permanecer. Você pode até balançar, mas você não vai cair. Mas se você sentar e só querer ouvir, só querer receber, só pronto, você vai cair. Você vai cair. Porque você não está firmado. Há uma diferença, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos firmar nossas raízes. As nossas raízes, elas têm que crescer para baixo. Depois de muito tempo, é que vai aparecer. Porque quando o vento vier, quando as lutas vierem, você vai estar firme. Você vai estar fortalecido. Você sabe em quem você crê. Você sabe que quando você buscar, Deus vai te ouvir. Porque Ele sempre está pronto para ouvir o seu povo. Nós temos exemplo de Nínive. Quem eram os ninivitas? Homens cruéis. E Jonas fugiu por quê? Porque Jonas conhecia Deus. Se eu for lá e anunciar, o povo pode até ser que converte. E Deus vai fazer o quê? Vai perdoar. Deus. Este é o Deus, irmãos. E foi bem dito, né? Deus perdoou. E Jonas ficou, arretado. Né? Ele não aceitou. Porque os ninivitas, eles pegavam os prisioneiros e eles tiravam o couro das pessoas vivas, irmãos. De tão cruéis que eles eram. E Jonas falou assim, não. Como é que eu vou pregar para esse povo? Esse povo, Deus, né? E Deus teve misericórdia. Então é esse Deus que nós servimos. Quando nós vamos a Ele, Ele vem, Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te colhe, Ele te coloca no colo, Ele te acaricia. É este Deus que você serve. É este Deus que você serve. Devemos nos aproximar do Senhor com um coração sincero. Eu posso até enganar vocês, mas eu não engano a Deus. Deus conhece o meu coração. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Má consciência, livre da culpa, justificados. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos justifica, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E é assim que nós devemos nos aproximar de Deus, com o coração limpo, sem culpa. O Senhor está sempre pronto a nos atender e a nos socorrer nos momentos em que mais precisamos. Basta nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado e contrito, com confiança
e humildade, e o Senhor se achegará a nós, inclinará os seus ouvidos ao nosso clamor. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Davi falou isso. Davi foi um exemplo de homem que tinha uma intimidade com o Senhor e buscava o Senhor. E quando ele errava, e ele reconhecia o seu erro, ele clamava o Senhor, e Deus perdoava. E Deus cuidava de Davi. E é este mesmo Deus que você serve. E Davi ainda diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém? Que nós possamos buscar esse Deus. Que nós possamos desejar ter uma vida de intimidade com Deus. Mas nós precisamos. O mundo precisa. O mundo precisa de pessoas retas, íntegras. E é você e eu que servimos a Deus. E se você não está fazendo diferença onde você está, está errado. Está errado. Você precisa fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Quando Deus chamou o povo de Israel, era para que o povo fosse exemplo para as outras nações. Mas, infelizmente, esse povo, eles não conseguiram isso. Eles não conseguiram ser exemplo. Porque eles se misturaram. Ao invés do povo desejar e querer o Deus de Israel, era o povo de Israel que desejaram e buscaram os deuses pagãos. E erguiam altares. E foi um desses altares. Muitos adoraram outros deuses. Entristeceram a Deus. Quebraram a aliança com Deus. E Deus restaura as alianças. E Deus traz o povo de volta. E é isso que Deus quer fazer nesta noite. Ele quer restaurar a aliança. Ele quer restaurar o altar. Se por acaso estiver quebrado, Ele quer restaurar. Mas precisa de você. Ele não vai invadir o seu coração. Se coloca de pé. O louvor, por favor. Diogo, apaga a luz, por favor, para nós. Esse clima romântico com Deus. Com Deus, irmãos. Irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos. Vê como é que está a sua vida com Deus. Como é que você tem buscado a Deus? Você é jovem. Como é que você tem buscado a Deus? Você, pai. Como é que você tem buscado a Deus? Você é exemplo na sua casa. Exemplo para os seus filhos. Deus vai cobrar de você. Como é que você tem buscado a Deus, adolescentes? Como é que temos buscado a Deus, pastores, líderes que aqui estão? Como é que nós temos buscado a Deus? De qualquer maneira, com o coração cheio de mágoa. Feche os seus olhos. Convida o Espírito Santo para falar o seu coração nesta noite. Convida o Espírito Santo para restaurar o seu altar. Nós somos templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Como está essa casa? Como está cada canto dessa casa? Será se nós não temos colocado coisas debaixo do tapete? Né? Será se nós não temos colocado coisa ali dentro daquele quarto que a gente chama quarto da bagunça? E a gente vai colocando e enchendo aquele quarto. Como é que está a sua vida com Deus? Não espere, irmãos. Deus olhar para você e dizer: chega, basta. Não vou mais te ouvir. Não quero mais. Não deixe chegar esse tempo. Busque o Senhor. Se entregue ao Senhor. Seja diferente. Faça a diferença. Pode cantar.
Amém, Jesus. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Pai, que nós possamos voltar, Senhor, à essência, Pai. Que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, Senhor. Oh, Deus, restaura, Senhor, nossas vidas. Restaura nosso altar diante do Senhor. Deus, dai-nos, Senhor, meu Deus, a tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa sim, Pai, fazer a diferença nas nossas vidas. Que nós sejamos luzeiro, ó Pai, neste mundo, Deus, que precisa do Senhor, Pai. O mundo está clamando, Deus, está sem direção, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, nós como igreja, ó Deus, também estamos, Senhor, sem direção, Pai. Nós temos a verdade, nós temos o Deus que tudo pode, mas muitas vezes, ó Pai, estamos, Senhor, perdidos dentro da igreja, Pai. Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia do teu povo, que nós possamos chegar a ti, que possamos te buscar, Senhor, que possamos, Senhor, Senhor, quebrantados diante do Senhor. Pai, foi para isso que o Senhor, Pai, nos resgatou, Senhor, das trevas, Senhor, para a luz, ó Deus, para fazermos, Senhor, a diferença, Pai, para abençoar este mundo, ó Deus, que nós como igreja, Pai, possamos levar a tua palavra, Pai, com a autoridade do teu Espírito Santo, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, meu Deus, estar debaixo das tuas mãos, Deus, debaixo, Senhor, da tua nuvem, ó Pai. Deus, toma, Deus, cada vida aqui presente nesta noite, faça diferença em nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.